Olá aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje trago mais uma parte da minha história de Damacy. Antes de começar, quero esclarecer sobre os vídeos do canal. Agora, tentarei postar 2 vídeos por semana, mas tenham certeza que terá pelo menos um vídeo na semana. Com os avisos dados, peguem algo para comer ou beber, e aproveitem a história. A área destruída da cidade de Horário, na localização onde encontrava-se a casa da família Estia. À frente da residência, um círculo de energia amarela formou-se rapidamente no chão à frente à porta, expandindo-se até esta tão grande que fez com que Bill, Liliruca, WLF e Afreli estivessem dentro da área, quando o quarteto surgiu repentinamente. Os 3 aventureiros ficaram confusos com aquela situação. Eles olharam para os lados buscando entender onde estavam até que repararam que estavam de volta em casa, o surpreendendo. Liliruca, Cassete, a gente voltou para casa, lá da entrada da dungeon. Velf, é o que tá parecendo. Caramba, eu não achei que esse osso iria fazer a gente. Bill. E virou pó assim que Velf e Liliruca olharam para Bill, eles puderam ver que o osso a qual havia sido quebrado pelo crânio, resultando no teleporte deles, estava desintegrando-se na mão do garoto albino, virando um pó que foi soprado para longe pelo vento que passou naquele momento. Liliruca, putz, item consumível e foda. Se bem que seria um pouco quebrado se fosse de uso infinito, ainda mais que nem sabemos até onde ele pode nos levar, Velf. No mínimo uns 400 metros, já que a gente tava no meio da entrada da dungeon. Bill, isso considera a profundidade em que a gente estava. Alguém saber qual era a profundidade até a abertura para a dungeon? Velf, e eu vou lá saber o quão profundo é aquele lugar para colocar ele na conta disso. Bill, justo. Bom, o que vocês querem fazer agora? Liliruca. Vamos testar as outras coisas que a gente achou lá no andar 21, mas vamos para fora da cidade para ninguém vir encher o nosso saco. Bill, é uma boa, além que a Freli vai poder explorar mais a superfície, o que acha disso? Freli, legal. Nova área para explorar. Bill, Liliruca e Velf soltaram uma risada com a forma como o gato humanoide estava falando, com ela até levantando a mão, socando o ar com animação. Ao mesmo tempo em outra parte da cidade. Estia estava andando pela cidade com a espada de Bill em suas costas. Ela foi andando pelas ruas com sua cabeça levemente abaixada, olhando para o chão. Após andar um pouco, ela virou em uma esquina, seguindo um caminho que a levou até uma rua por onde ela desceu alguns degraus, que estavam ao lado da entrada da rua. Depois de descer os degraus, Estia havia chegado em uma parte mais profunda da cidade, por onde ela pode ver a entrada de um túnel, pelo qual ela entrou começando a caminhar por um túnel longo e extenso que seguia por vários metros, tendo pedras quadriculadas presas ao teto em uma linha reta, com elas iluminando o túnel por toda a sua extensão. A deusa seguiu por aquele caminho por alguns segundos, até que ela chegou perto de mais alguns degraus. Ela parou ao lado de uma parede, tocando em um dos tijolos da parede e a empurrando, abrindo uma abertura à frente dela, com a parede soltando-se e recolhendo os tijolos para dentro. Ao entrar no novo caminho, a passagem se fechou enquanto Estia continuou a andar. Assim que a passagem fechou completamente, a deusa levantou sua mão e na sua palma, uma chama formou-se iluminando alguns metros à frente dela. Apesar de não gostar desse lugar, agradeço que ele colocou um ritual para o uso dos poderes divinos não ser detectados aqui. Enquanto pensava, Estia olhou um pouco para cima, vendo runas incrustadas no telhado do corredor. Ela caminhou por mais alguns minutos, até que ela chegou em uma área fechada, tendo apenas uma parede à frente dela. Estia. Midor, sou eu. Estia. Após alguns segundos, a parede à frente de Estia começou a vazar um líquido viscoso com uma cor azul e lilás. O líquido estava vazando das frestas dos tijolos e logo, toda a parede estava coberta por aquele líquido. Instantes depois, uma grande boca saiu do líquido, aberta e com os dentes à mostras, ela cobriu Estia e em seguida se fechou, devorando a deusa, que apenas fechou seus olhos naquele momento. Assim que os olhos de Estia abriram-se mais uma vez, ela pôde ver que estava em uma nova área. Ela estava em um local com o céu tendo a mesma cor que o líquido viscoso, mas tendo algo parecido com estrelas por toda a sua extensão.
A deusa estava em cima de um local que parecia ser um grande galho de árvore com a cor branca, tendo uma grande área, com galhos maiores saindo das laterais e com algumas folhas neles, enquanto o centro era apenas um caminho limpo. Ele realmente gostar de se manter em lugares altos, mas bem, acho que é normal para quem passou mais de 100 invernos presos em uma árvore. É preciso ter a cabeça arrancada para sair daquela árvore. Enquanto estava pensando sobre a pessoa que estava naquele local, Estia estava caminhando pelo local, indo em direção a uma parte mais elevada a alguns metros de onde a deusa estava. Em poucos minutos, Estia havia chegado no topo da árvore, sendo uma copa de uma árvore, sem galhos ou folhas, tendo uma superfície planificada. Mas no centro da copa da árvore, havia uma casa de 2 andares grande e feita de madeira com detalhes dourados em algumas partes, com a casa rodeada por uma espécie de brilhos que ficavam piscando e mudando de lugar. Já faz uns anos que eu não venho aqui, mas parece que ele não deixou de cuidar desse lugar. Bom, depois de tudo que aconteceu entre a mitologia nórdica e a grega, eu ficaria chateada dele não cuidar da casa que eu dei para ele. Bom, ao menos eu não tô ouvindo nenhum resmungo. Então ele se recuperou da loucura. De novo Estia soltou um longo suspiro com aquele pensamento que estava tendo enquanto ia até a porta da casa. Ao ficar na frente das portas, que eram 2, a deusa pressionou seus dedos contra a porta, empurrando ela até a abertura da porta. Parece que ela ainda me reconhece como dona dela mesmo depois de tantos anos. Bom, assim não preciso ficar esperando a boa vontade daquele velho. Enquanto pensava, Estia adentrou o local, entrando em uma área em que era bem espaçosa, com chão de madeira, um pequeno corredor que dava para um salão grande com uma mesa retangular com 6 cadeiras de cada lado e atrás da mesa havia uma lareira acesa com um fogo azul. As paredes eram feitas de madeiras, com o teto tendo vinhas e flores, com algumas lanternas suspensas e um símbolo no centro do teto. O design do local era mais redondo, com algumas portas em certas partes e 2 áreas mais abertas com um banco retangular. É tão bom poder voltar aqui desde o fim daquele conflito entre as mitologias, mas ainda assim é reconfortante. É uma pena que não posso fazer algo assim para minha família. Bem, não é hora para isso agora. Ao mesmo tempo em que pensava sobre o local, Estia foi até a mesa colocando a espada do Bel que estava em suas costas em cima da mesa. A deusa olhou para os lados enquanto seus olhos ficaram com os olhos azuis brilhando, o que fez com que ela visse uma chama saindo de dentro de uma das portas que estava mais aos cantos. Ela foi até a porta de onde vinha a chama. Ela abriu a porta e viu que o cômodo era um quarto. O quarto era grande, com uma mesa de trabalho grande e uma estante de livros ao lado. Do outro lado havia uma cama grande com alguém em cima dela, coberta por um cobertor de pelo marrom. Me pergunto como alguém que ficou preso por 100 invernos consegue dormir tanto assim ainda. Bom, assim é mais fácil de conseguir as informações que eu tô precisando. Só espero que não tenha que ameaçar ele de morte. De novo Estia soltou um longo suspiro com seu pensamento, ao passo em que ela estava com suas mãos começando a ter chamas azuis envolvendo, ao passo em que ela estava entrando no quarto indo até a cama. Algum tempo depois, em outro lugar, fora das cidades de Horário, Bel, Liliruca, Velf e Freli estavam reunidos a alguns metros dos muros da cidade de Horário. No local, os filhos de Estia estavam testando alguns dos itens que estavam na bolsa de Liliruca que havia sido recuperada pela Freli. Bel estava segurando uma pedra de tamanho pequeno com linhas vermelhas e com um núcleo em forma de rubi. Liliruca: bom, como que a gente conseguiu esse troço mesmo? Velf: se eu não me engano foi quando derrotamos aquele bicho feito de pedra lá. Liliruca: o que mandou minha espada reserva para o caralho. Bel: eu lembro que a gente conseguiu umas 6 dessas, então eu não acho que tem problemas a gente testar essa aqui para ver como funciona. Liliruca: só toma cuidado para não se explodir. A gente não saber a área de efeito dessa coisa. Vai que tem um raio de explosão grande. Bel: muito obrigado pela preocupação. Eu me sinto aliviado com toda essa preocupação. Liliruca: no dia que você parar de meter a cabeça no perigo, eu mostro mais gentileza para você. Bel soltou uma risada com um comentário da sua companheira, para em seguida ele olhar para sua mão, mirando a pedra.
Ele ficou olhando para ela, até que o Cranel acabou apertando a pedra. Inicialmente, ele apertou a pedra com pouca força, o que em nada teve efeito sobre o objeto, mas que conforme ele aumentava a força do aperto sobre a pedra, as linhas começaram a ficar mais brilhantes, com brasas começando a sair do núcleo dela. Liliruca, sério que ele vai ter que quebrar essa coisa para ela funcionar? Velf, já é a segunda vez que isso acontecer, mas acho que não podemos esperar muito, já que a gente pegou isso em um dos andares da Dungeons, e em uma área que nem sabíamos que existia. Então né, Liliruca? Isso é verdade. Bel, como você achou aquela área mesmo? Bel, é o que? Liliruca, o lugar onde encontramos a Freli. Bel, ah tá. Bom, eu estava apenas correndo aquele monstro. Eu segui uma linha que havia aparecido na minha visão e eu achei que era uma passagem secreta. Mas aí você já viu, Liliruca. Parece que os olhos de dragão não apenas veem passagens secretas ou podem mapear os andares, Velf. Se for isso mesmo, parece que os andares da Dungeons são mais do que a gente esperava. Assim que Liliruca estava para falar algo, uma pequena explosão acabou chamando a atenção dos dois, que ao olharam viram que à frente deles, Bel estava com a roça quebrada em suas mãos. O corpo do Cranel estava coberto por veias vermelhas em algumas partes do seu corpo, predominantemente nos braços dele e um pouco abaixo do meio do pescoço. Os olhos dele estavam brilhando em vermelho alaranjado. Por fim, o cabelo dele parecia levemente arrepiado. Os três companheiros de Bel estavam olhando para o garoto sem muitas reações, apenas um olhar neutro, enquanto o Cranel estava olhando para si mesmo, confuso com sua nova aparência. Bel, e eu virei uma tocha, Liliruca. Eu não sei se ficou assustada, surpresa ou sei lá. Essa é a coisa mais esquisita que eu vi hoje, mas acho que não posso falar muito. Velf, eu tenho que concordar com você. Mas bem, como você está se sentindo, Bel? Bel, tô sentindo absolutamente nada. Mentira, tô me sentindo mais leve com mais energia, Liliruca. Tipo? Bel, Fireball. Ao levantar a mão e chamar por sua magia, uma bola de fogo se formou na frente da palma do garoto, mas assim que a bola de fogo formou-se, as chamas laranjas tornaram-se vermelhas com brasas começando a sair da bola de fogo. Os quatro ficaram olhando para aquilo confusos, mas antes que qualquer um pudesse falar algo, Bel rapidamente apontou para o horizonte e deu um peteleco na bola de fogo, disparando ela em alta velocidade, gerando uma onda de choque que passou pelos quatro. A bola de fogo percorreu vários metros em segundos e quando ele acertou algo que estava fora do campo de visão dos quatro, uma explosão de fogo pôde ser avistada pelo quarteto, que em seguida sentiram a onda de choque, soprando um vento que passou pelos quatro. Apesar dos três aventureiros apenas terem suas roupas balançadas junto a seus cabelos. Entretanto, a onda de choque foi tão forte que a quase lançou Freli para longe, se ela não fosse segurada por Liliruca. Liliruca, mas que merda foi essa? Velf, concordamos que o Bel tá proibido de usar sua magia enquanto estiver desse jeito. Bel e Liliruca levantaram a mão com um sinal de ok. Ao mesmo tempo, Freli foi soltar pela Lili, caindo no chão e indo até a bolsa, começando a mexer dentro dela e jogando algumas coisas para fora da bolsa, chamando a atenção do trio. Liliruca, alguma sugestão do que podemos testar agora? Freli, isso. Após falar, o monstro gato rapidamente foi até o trio e mostrou para eles várias pedras coloridas que estavam em suas mãos. Liliruca, Bel e Velf ficaram confusos com aquela situação, mas cada um acabou pegando uma das pedras. Liliruca, pedras coloridas? Freli, pedras de marcação. Brilham para mostrar o caminho que os companheiros foram. Bel, isso até que é bem útil, já que podemos nos achar apenas usando essas pedras, Liliruca. Mas teríamos que saber como isso funcionar. Assim que Liliruca levantou a questão do funcionamento, Freli rapidamente pulou nas costas dela e depois subiu, sentado nos ombros dela, ficando de bruços na cabeça da garota. O gato humanoide pegou uma das pedras coloridas, apertando ela e fazendo com que a pedra brilhasse e assim que ela fez isso a pedra que estava na mão da Liliruca se puxou na direção da pedra da Freli. Liliruca, Bel. Você consegue fazer algo com isso, Velf? Velf,
Posso tentar, mas eu nunca tentei fazer algo nesse pique. Mesmo tendo aprendido muitas novas coisas, eu ainda não coloquei esses conhecimentos em práticos. Liliruca, tu sabes fazer roupas, mas não equipamento de suporte. Velf, quer tentar fazer isso para ver como é bom. Liliruca, dispenso, você que morra na frente de uma fornalha. Eu quero manter minha pele saudável. Velf, mas é uma cretina com C maiúsculo. Bale acabou ficando com uma gota atrás da cabeça com os seus dois companheiros, mas ele logo suspirou e olhou para um dos itens jogados pela Freli para fora da bolsa. Ele se abaixou e pegou uma bolsinha que estava no chão. Ao abrir ela, Bale poder ver que dentro havia um pó roxo, o que fez com que uma das suas sobrancelhas levantasse, antes dele olhar para o gato no ombro de Lily. Bale, Freli, o que é isso? Freli, veneno de mandragora. Letal, matar em 2 minutos. Assim que o trio ouvir aquela informação, todos os três ficaram paralisados e travados no lugar, com Velf e Liliruca tendo suas falas mortas no meio do caminho antes de poderem continuar na troca de farpas, o que deixou a Freli confusa. Bale, tomei no meu cu, Freli. Veneno apenas causa efeito com contato com feridas. Após alguns segundos, os três soltaram um longo suspiro, com as pernas de Liliruca e Velf perdendo as forças e caindo no chão, fazendo com que Freli saltasse para o chão antes de Liliruca cair no chão. Liliruca, que susto! Eu já tava para ter um treco. Bale, não te julgo, eu estava para ter um também. Velf, é melhor a gente não ficar só testando as coisas tão perto da gente. Mas bem, se essa coisa só se aplica ao entrar em contato com feridas, então é para colocar nas armas. Freli, 1. Usada em flechas para caça. Liliruca, opa. Passa para a mãe, que se é para atirar nas coisas, a mãe aqui manda brasa. Bale e Velf soltaram uma risada com o comentário da Liliruca, que rapidamente levantou-se e foi até a bolsa dela, onde ela mexeu por alguns segundos até que ela retirou uma crossbow de madeira de tamanho mediano, com os braços do arco fechados e o punho diagonal. Assim que pegou a arma, Liliruca pegou uma flecha que estava em uma bolsa menor na bolsa, para em seguida ela ir em direção ao Bale, girando a flecha em sua mão. Bale, tu vai atirar no quê? Liliruca, nos pássaros que estão voando acima da gente. Como eu tenho que pagar uma arrombada que eu me enganou, eu vou usar eles para ganhar uma grana com a carne e pele dos lobos, já que o dinheiro da Brugion é para pagar a dívida da Estiachan. Bale, mas o tiro vai matar elas antes. Liliruca, mas o veneno vai estar dentro delas e vai matar os lobos que estão rodando por aqui, e tem uma missão para dar cabos deles e como o veneno vai estar nos pássaros. Bale, crueldade do caralho. Liliruca, é meu fio, a vida é assim. Tá achando isso cruel? Vai dar uma olhada como funciona a cadeia alimentar na floresta. Bale acabou soltando uma risada com o comentário da Lily, enquanto ele abria o saco e ela colocava a flecha no pó, antes dela a colocar na crossbow dela, fazendo com que os braços do arco abrissem e com isso, ela olhou para cima em direção a um bando de pássaros que estava voando acima deles. Alguns segundos depois, ela levantou a mão com sua arma, apertando o gatilho da crossbow e disparando a flecha que voou em alta velocidade em direção ao bando de pássaros, acertando um, mas que com a força do acerto o empurrou até o outro pássaro, fazendo a ponta da flecha acertar a cabeça dele, derrubando ambos e espalhando os outros dois. Liliruca, e com isso, a gente vai conferir daqui uns 6 minutos. O sangue vai atrair os lobos e eles vão ter uma bela surpresa quando forem comer a carne. Bale, que porra de tiro foi esse? Velf, durante a upagem desenfreada da Liliruca, no início ela agia como uma caçadora, matando os monstros de longe até que ela era forte o suficiente para cair em cima deles. Isso fez ela desenvolver 2 habilidades de desenvolvimento. Bale, que seriam? Liliruca, arqueiro nível F, selvagem nível F. De forma simples, eu sou basicamente uma das caçadoras mais fortes de horário atualmente, tanto que posso atirar em uma alvo a cerca de 4 a 6 km de distância. Bale, eita! Caramba, eu realmente tenho que correr muito para compensar os 2 meses que eu fiquei dormindo. Liliruca, mais ou menos, eu que fui muito mais louca e fiquei que nem psicopata lutando contra os monstros da Brugion. Bale, foi mal, mas como que você comia e bebia? Liliruca,
Eu aprendi a encontrar água em todos os andares, até nos mais árduos. E eu, atualmente, tenho a capacidade de comer monstros. É o que? Liliruca. Bom, alguns monstros eu matei na base da mordida, e isso meio que me fez ter a habilidade passiva de comer monstros. Liliruca. Além de ser basicamente uma devoradora de monstros, eu tenho a capacidade de adaptar meu corpo melhor ao ambiente natal do monstro que eu tô comendo. E eu achando que os meus olhos eram uma habilidade esquisita. Velv. Enquanto você já tá querendo paz, eu aqui do querendo uma habilidade esquisita. Tô me sentindo excluído do time. Bel e Liliruca soltaram uma risada com o comentário do Velv, fazendo o garoto soltar uma risada também. Liliruca. Bom, eu sei que o assunto tá bom, mas vamos explodir alguma coisa ou não? A gente ainda tem um longo dia pela frente. Frei, alguma sugestão? Assim que o Cranel fez sua pergunta, o gato humanoide foi até a bolsa e mexeu nela por alguns segundos antes de voltar e mostrar algumas pedras com rachaduras, deixando os três confusos e curiosos. Alguns minutos depois, em outra área, do lado de fora da cidade de Horário, em cima de uma árvore lendo um livro, estando sentada em um dos galhos da árvore estava uma garota. Ela era uma garota de estatura alta com uma figura corporal em forma de pera, com as bundas e as pernas tonificadas. Ela possuía o cabelo azulado chegando no meio do queixo, com uma franja de pontas separadas. Os olhos delas eram roxos ametistas. Ela estava vestindo uma camisa verde escuro com um colete preto de couro com capuz por cima, luvas sem dedos até o fim das palmas, short preto e botas longas até o meio dos tornozelos. Ela estava lendo seu livro enquanto sentia a brisa do vento e ouvia os pássaros cantando perto dela. Entretanto, uma forte corrente de vento a fez parar de ler e olhar para o lado confuso, vendo algumas pequenas explosões de terra acontecendo ao longe, mas parecendo estarem indo na direção dela. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, ela acabou sendo acertada por algo que a jogou com tudo para longe da árvore, ao mesmo tempo que a árvore em que ela estava em cima foi acertada por outra coisa. Por conta do objeto que acertou a garota, ela e o objeto foram arrastados por alguns metros, antes que ambos parassem caídos no chão, com o rastro de terra à frente deles e segundos depois, o segundo objeto surgiu ao lado dela, após ter batido algumas vezes no chão. A garota ficou alguns segundos desnorteada caída no chão, até que seus sentidos foram voltando ao normal, resultando nela sentindo uma dor em sua cabeça, o que a fez colocar sua mão em sua cabeça, enquanto sentava-se no chão. Que dor, o que quer foi isso? Quando sentou-se no chão, a garota rapidamente notou que havia um peso sob suas pernas. Assim que olhou para baixo, ela pode ver que caída sob ela estava Liliruca, que estava desnorteada. O que é isso? Minha cabeça. A garota soltou um susto ao ouvir aquele comentário, olhando rapidamente para o lado e vendo que Bel estava próximo dela, em cima do segundo rastro de terra que foi feita com as batidas do segundo objeto. O garoto estava levantando-se com a sua mão na cabeça, estando sujo de terra e tossindo um pouco. A garota ficou confusa, mas ela logo notou que a Liliruca estava recobrando a consciência e levantando-se. Liliruca. Caralho, minha cabeça tá latejando, parece que fui acertada por um minotauro. Bel. Eu concordo. Liliruca ficou com sua mão na sua cabeça, mas ela acabou notando algo tocando sua barriga e assim que ela olhou para baixo, ela viu que havia um joelho tocando-a. Confusa, ela olhou para o lado e viu a garota que ela havia acertado, ficando sem reação. Liliruca. Quem é você? Garota. Eu que pergunto quem é você, sua maluca. Liliruca. Ok. Eu sou Liliruca Arden, aventureira da família Estia. Aqui não é um lugar estranho para uma garota esta. Garota, tu que me acertou e me jogou até aqui. Liliruca. Sério? Bom, foi mal. Bem, quem é você? Enquanto falava, Liliruca levantou-se batendo as suas palmas nas suas roupas. Assim que ficou em pé, Lili levantou a mão para a garota, que estranhou de início, mas em seguida acabou pegando a mão da garota, recebendo ajuda para levantar. Liliruca. Desculpa por ter acertado, eu acabei sendo lançada para cá. Então não foi bem de propósito, garota.
Tá, eu me chamo Luna Alurnami, sou da família Demet, Liliruca. É uma aventureira. Luna, curandeira, sou fabricante de poções e remédios para as expedições da minha família, mas só fui 2 vezes na dungeon, Liliruca. Já que é assim, teria alguma coisa para ele. Liliruca apontou seu dedo em direção ao Bel, que havia caído no chão novamente, mas parecendo ter desmaiado e estando com saliva saindo da boca, o que fez com que Luna ficasse com uma gota atrás da cabeça. Minutos depois, Velf e Freli chegaram até o local, com o gato humanoide estando com a mochila de Liliruca em suas costas. Ao chegarem mais perto do local onde encontrava-se Liliruca e Bel, os dois logo viram seus companheiros, com Bel sentado no chão, com sua camisa nos braços e a Luna atrás dele, parecendo passar algo na pele dele, enquanto a Liliruca estava em pé ao lado. Velf, pessoal. Vocês estão bem? Assim que foram chamados, Bel e Liliruca olharam na direção dele, com ele parando na frente dos dois no mesmo instante. Velf, Liliruca. A explosão jogou-nos dois pra cá, e eu acabei acertando a Luna, aquela garota ali. Como ela é uma curandeira, ela tá passando o remédio nas feridas que a explosão causou no Bel. Velf, Bel. Eu ainda fico surpreso que com a diferença de danos que nós dois tomamos, a gente tomou a explosão na boca ao mesmo tempo e mesmo assim, eu me machuquei bem mais. Liliruca. E, mesmo sendo apenas um nível, ainda assim existe uma diferença grande entre cada um dos níveis. Seria como comparar um cão do inferno com um minotauro. Bel, tá me chamando de cachorro. Liliruca, para de drama, que tu me entendeu. Lili desferiu um soco na cabeça de Bel, fazendo com que o crânio soltasse uma risada com um golpe, enquanto Luna acabou soltando um suspiro antes de olhar para o Velf. Luna, eles são sempre assim. Velf, infelizmente, são sim. Mas tem dias que são piores que isso. Luna, o que é que vocês estavam fazendo para serem lançados com tanta força e até aqui? Bel, a gente encontrou uns itens legais na dungeon e estavam testando eles, mas acabou que um deles explodiu e mandou eu e a Lili até aqui. Luna, como assim? Assim que Luna fez aquela pergunta, ela acabou olhando levemente para o lado, colocando Freli no seu campo de visão, e assim que o fez, seu rosto virou-se para o gato humanoide fixando-se nele, o que deixou a gata confusa, até que ela viu a garota de cabelos roxos caindo para trás. Bel, Velf e Liliruca ficaram sem reações com a reação da Luna, enquanto o gato humanoide ficou confuso e inclinou sua cabeça para o lado. Liliruca, quem vai carregar ela? Velf, bora decidir na sorte. Bel, bora. Liliruca, sim, continuar.